Campo elétrico de um conjunto de cargas na reta. Considere duas cargas Q1 e Q2 fixas ao longo de uma reta. Então você tem lá duas cargas, Q1 e Q2, elas estão fixas. O campo elétrico total em um ponto P, que também está sobre a reta, é dado pela combinação dos campos de cada uma das cargas. Ou seja, se você quer saber o campo elétrico total do ponto P, basta você ver qual é o campo gerado por Q1 no ponto P, o campo gerado por Q2 no ponto P e em seguida fazer a combinação desses campos. Só que aí um cuidado que você tem que tomar. Primeiro, nós devemos analisar o sentido do campo de cada carga para determinar se os campos se somam ou se subtraem. É algo semelhante ao que a gente fez quando a gente estava analisando forças de um conjunto de cargas. A gente precisava primeiro olhar para onde que aponta cada força e aí depois verificar se essas forças vão se somar, se elas apontam na mesma direção e sentido, ou se elas vão se subtrair, se elas apontam na mesma direção, mas em sentidos contrários. Ou ainda, se elas são perpendiculares, a gente precisaria usar o Teorema de Pitágoras. Tá? Assim, é importante analisar não apenas o módulo do campo de cada carga, mas também a sua direção e sentido. Agora, eu queria chamar a atenção de você para um fato importante. Repara que eu não estou interessado em saber qual é a força que Q1 faz sobre Q2 e vice-versa, e também não estou interessado em saber qual que é o campo que Q1 gera sobre Q2 e nem o contrário. Repara que aqui nós temos três elementos. A gente tem a carga Q1 que está num certo ponto, a carga Q2 que está num outro ponto e um terceiro ponto P. A gente quer saber qual que é o campo que Q1 gera neste ponto P, o campo que Q2 gera neste ponto P, e aí a partir disso a gente calcula o campo resultante como sendo a soma ou a subtração desses dois campos se eles tiverem a mesma direção. Tá? Então eu não quero saber qual que é a força de Q1 sobre Q2, nem quero saber o campo de Q1 sobre Q2 neste momento. O que eu quero saber é qual é o campo gerado no ponto P devido ao Q1 e devido ao Q2. E aí, em seguida, a gente calcula o campo resultante desses dois. E a mesma coisa vale se a gente tiver mais do que duas cargas. Por exemplo, se a gente tivesse 3, 4, 5 cargas e quisesse saber o campo no ponto P, a gente olharia para o campo gerado por cada uma delas separadamente e depois juntaria tudo, combinando esses campos, dependendo se eles se somam ou se subtraem.